Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo modelo de constitucionalidade produzido pela equipe que responde por essa tarefa junto à nossa disciplina de Constituição. Muito bem, nós vamos trazer aqui o modelo de constitucionalidade no Brasil, características, qual a importância da defesa da Constituição nos poderes executivo, legislativo, previdenciário e características da proteção da constitucionalidade. Para isso, nós convidamos os colegas que gravaram seus vídeos e esses vídeos serão aqui apresentados. Em primeira pauta, nós vamos ter o nosso colega Neto, que vai falar do modelo de constitucionalidade. E nesse modelo de constitucionalidade, o Neto vai então apresentar a parte dele aqui, que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam então tirar proveito. Então aqui vamos compartilhar o material com vocês. E aí, olá, boa noite. Vamos ao que o Neto vai falar. Aluno do terceiro período da Faculdade de Direito na SBAN. Eu quero tratar com vocês sobre o modelo de constitucionalidade no Brasil. Mas antes de falarmos desse modelo, eu quero trazer para você o surgimento do constitucionalismo como técnica jurídica de garantia de liberdade durante todo o processo de independência. A crescente importância da Constituição escrita como documento principal da imensa maioria do sistema jurídico do Ocidente tem sido indiscutível. A necessidade de controle dessa supremacia foi o passo seguinte, estando as atenções e estudo dos grandes doutrinadores concentradas basicamente em dois sistemas, que é o sistema americano e o austríaco, desenvolvido a partir de ideologias e momentos históricos bem diversos. E eu quero agora tratar com vocês sobre o nosso modelo. Ele apresenta o desenvolvimento da constitucionalidade através de nossas várias constituições, desde a Carta do Império até a Constituição Cidadã de 1988, atual estágio do nosso modelo, onde nós temos o nosso modelo, levando em conta algumas alterações trazidas por algumas emendas. Podemos citar aqui a emenda de 3 de 1993 e também a emenda 45 de 2004, onde trouxe algumas alterações. Nesta ocasião, discorre sobre linhas gerais do controle difuso e das ações destinadas ao controle concentrado. Quanto a estas, ressalta-se que a intenção foi demonstrar funções gerais que exercem no modelo de controle de constitucionalidade no Brasil. E sem a preocupação de realizar uma análise detalhada, que não é o caso nesse momento, que devemos trazer sobre essas duas emendas, eu quero só ressaltar o nosso modelo principal da nossa Carta Magna, onde nos rege até os dias atuais. Muito bem, obrigado, Neto, pela sua contribuição. Na sequência, nós vamos assistir o vídeo da contribuição da nossa colega Tatiana Colares, que ela vai trazer sobre as características. E sendo as características, nós vamos ouvir dela qual que ela tem a dizer sobre as características desse modelo constitucional. As normas de direito sempre encontram seu fundamento em outras normas jurídicas, encandeiam-se de tal sorte a dar origem a um complexo sistema normativo, fora do qual não podemos imaginar nenhuma regra de direito, ou se coloca dentro do sistema ou permanece fora. Caso que deixe de existir como regra de direito, as relações humanas no seu cotidiano são reguladas pelo direito. É claro que muito pouco se percebe disso.
Como exemplo, o simples fato de pegar um ônibus é uma relação jurídica não regulada diretamente entre a empresa e o passageiro, mas se ocorrer um acidente, a situação jurídica que estava latente virá aflorar entre as partes, disciplinada por regras e normas. Essas regras encontram-se de forma hierarquizada dentro do sistema jurídico, formando uma pirâmide que se encontra em seu topo a Constituição Federal. Mas, para que tudo isso funcione de maneira a atender os anseios da sociedade, é necessário controle, também previsto dentro da própria Constituição, para que não tenha conteúdo abusivo quando aplicado por aqueles que são os responsáveis pela execução das leis. No Brasil, o controle de constitucionalidade é exercido por todos os poderes constituídos, que têm o dever de zelar pelo respeito à Constituição. O controle preventivo é exercido pelos poderes legislativo e executivo, que impedem que um projeto do ato legislativo inconstitucional venha a ser aprovado. O Poder Legislativo efetua o controle através da Comissão de Constituição e Justiça, presente em toda a Casa Legislativa, que examina o projeto de ato legislativo sobre esse aspecto antes da votação no plenário. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigado, Tatiane, pela sua contribuição. Na sequência, nós vamos ouvir também a contribuição do Anderson, que vai falar sobre controle de constitucionalidade, as formas. O vídeo dele também foi compartilhado por ele, e então aqui nós vamos estar passando para vocês o material dele. Vamos lá, Anderson, é contigo. O meu nome é Anderson e o controle abstrato, também conhecido como concentrado, é diferente do controle difuso porque não existe nenhum caso concreto. Lá, o ato normativo é analisado em tese e essa decisão é erga omnes, ou seja, é para todos. E esse controle é concentrado porque é analisado apenas por dois tribunais, o STF, quando o paradigma for a Constituição Federal da República, o STF vai analisar e vai declarar como um ato inconstitucional aquilo que está indo contra a Constituição, fazendo assim então o que está previsto na Constituição, como guardião da Constituição. E também o TJ, quando o paradigma for contra a Constituição estadual, a Constituição do Estado. É importante dizer que todo Estado tem a sua Constituição. Então, o TJ ele vai julgar, vai ver e vai declarar como inconstitucional os atos municipais ou até estaduais mesmo, que for ferir a Constituição do Estado. E é importante também dizer que essa declaração, a declaração de inconstitucionalidade, tem que ser feita pela maioria absoluta. E também as emendas constitucionais, elas são passíveis de serem declaradas inconstitucionais quando elas tenderem a atingir as chamadas cláusulas pétreas que estão positivadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E assim, quando elas não estiverem previstas. Voltou aqui. Muito bem, essa foi a participação do Anderson. Tá? Ficou levemente faltando alguma coisinha ali, mas estamos sem tempo para corrigir. E aí nós vamos trazer agora a participação da Vanessa, e a Vanessa vai falar sobre controle de constitucionalidades, formas 2. Então vamos aqui também compartilhar o vídeo da nossa colega Vanessa. Olha, tá bem arrumada aqui. Vamos então ver a contribuição da nossa colega. Vai lá, Vanessinha. Olá, eu sou a Vanessa Nascimento Góes. Irei falar um pouco sobre controle abstrato ou direto. Existem 4. A ação de inconstitucionalidade genérica, a ação de inconstitucionalidade interventiva, a ação declaratória de constitucionalidade, também conhecida como ADC, e a ação de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADIM ou ADO. Bem, eu vou explanar um pouco mais sobre essa última, tá? A inconstitucionalidade, ela pode ser dada por uma ação ou uma omissão.
Quando que acontece? Acontece quando uma norma constitucional não consegue atingir sua eficácia por conta de uma omissão de alguns poderes ou de algum órgão administrativo, né? Muito bem, a ADIM está prevista lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. O seu objeto não é uma lei ou um ato normativo, mas sim uma falta de lei ou ato normativo que regulamente o dispositivo inconstitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque a ADIM ela serve para sanar uma inconstitucionalidade por omissão. Ela é de competência do STF, isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal. É ela que julga a ADIM por omissão. Seguindo adiante, vamos falar sobre os legitimados ativos. Estes estão previstos no artigo 103 da Constituição Federal de 88. E se tratando de medida cautelar, desde 2011 até os dias atuais, já é possível. Já é possível requerer medida cautelar em ADIM por omissão de acordo com a Lei 9.868/99. Antes de 2011 não era possível. Houve uma mudança, então após 2011 já é possível sim, tá? Em relação ao efeito da decisão, bem, a decisão reconhece que a inconstitucionalidade por omissão tem um efeito chamado efeito mandamental. Ou seja, uma vez reconhecida, o STF expede um ofício ao órgão administrativo ou órgão legislativo competente para a edição do ato ou lei que não regulamentaram o dispositivo de eficácia limitada. Isso mesmo. E no quesito prazo, para a edição da lei ou ato, o órgão administrativo, veja bem, o órgão administrativo tem ali um prazo de 30 dias. E para órgãos competentes, tem um prazo razoável. O que seria isso? O prazo razoável significa que não tem um prazo determinado, porém, não pode demorar muito também, pois a norma precisa ter sua eficácia cumprida. E desta forma, acaba se tornando ali uma obrigação de fazer. Por fim, finalizando, falando um pouco sobre a ADIM, resumindo, a ADIM ela foi feita para provocar o judiciário, para que essa doença, né, conhecida como doença, seja sanada, seja curada. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Vanessinha. Tá muito bem arrumada, falou bem. E é isso que é o objetivo. Com esse vídeo, nós vamos estar fixando sobre esses modelos de constitucionalidade. Bem, meu povo, agora é a minha vez também de deixar a minha contribuição. E da minha contribuição eu vou falar sobre a ADPF, que é a arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental. A arguição, meu povo, é de descumprimento de preceito fundamental, também chamada de ADPF, é uma espécie de ação de controle de constitucionalidade. Ela é regulamentada pela Lei 9.882 de 99 e tem por objetivo evitar ou reparar né, a lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público. Podem ser citados como preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, os direitos e garantias individuais e as cláusulas pétreas e os princípios constitucionais sensíveis, entre outros. Ela também é cabível quando for relevante a discussão sobre a constitucionalidade da lei ou ato normativo, federal, estadual, municipal. Um ponto importante da ADPF é a possibilidade de ter como objeto leis ou atos normativos anteriores à Constituição Federal de 88. Podemos citar, por exemplo, a ADPF 130. No caso, o Supremo Tribunal Federal julgou não recepcionada a Lei nº 5.250 de 67, também chamada de Lei de Imprensa. Por outro lado, deve-se destacar que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar o ato lesivo. Isso é o que se chama de caráter subsidiário da ADPF.
Vale destacar que a DPF somente pode ser proposta no STF, que possui competência originária para processar e julgar essa espécie de ação. Por último, é importante frisar as decisões proferidas em ADPF geram obrigações para todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, espero que vocês tenham captado essa parte da ADPF. Na sequência aqui, nós vamos prosseguir com mais uma e última colaboração, que vem da nossa colega Luene, né, que gentilmente também contribuiu com o vídeo dela, e ela vai dar a sua participação aqui no nosso canal, e a Luene também entra no nosso vídeo. O objeto do nosso trabalho teve um estudo em uma análise de uma perspectiva do direito comparado. Dos principais modelos também de constitucionalidade existente no mundo e em que medida esses modelos influenciam e influenciarão o controle brasileiro e que ele assimilou os aspectos de ordenamentos jurídicos distintos para construir uma estrutura de controle pelicular. O surgimento também do modelo americano ele foi apenas um passo inicial de uma teoria de controle de constitucionalidade e também foi maturada por sucessões e construções teóricas e experiências dogmáticas. Não é raro encontrar ordenamentos jurídicos com interferência nos três modelos, geralmente com predominância de um dos modelos. O controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico ele é realizado como mencionadas construções teóricas podem ser interpenetradas. Sem embargo, das críticas que podem ser feitas ao controle brasileiro por sua heterogeneidade, temos no Brasil um exemplo paradigmático de como as diversas concepções de controle podem se reunir e efetivamente fazem também em um dado de ordenamento jurídico. A associação de diversos modelos de jurisdição constitucional ficou tendência, afinal, pois a evolução deles dos sistemas constitucionais conduz paralelamente a uma aproximação entre os estados. E com isso ela ficou regida e acentuada pelas causas e efeitos que a globalização econômica nos trouxe. E a sua sintonia e influência é recíproca entre os paradigmas de controle. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final da nossa gravação e nessa gravação vocês tiveram a participação de todos os colegas que compõem o grupo, conforme solicitado pelo professor Daniel Benvenuti. E assim encerramos nossa gravação, agradecidos pela sua atenção e ter assistido a nossa apresentação. Muito obrigado.